Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre a propaganda bolsonarista como método político de produção de lesão cognitiva, de lesão cerebral. Ontem, dia 23 de outubro, eu fiz uma live no canal que foi transmitido ao vivo pelo canal Além da Nuvem e pelo canal do IMUB no YouTube. Foi uma live de quase 5 horas. No domingo anterior, nós fizemos uma live também transmitida pelo canal Além da Nuvem e pelo canal IMUB do YouTube. Ambas estão falando sobre o projeto do globalismo e do ultraliberalismo e das manipulações simbólicas presentes dentro dos movimentos revolucionários desde o século XVIII. Este programa de rádio, eu vou continuar, portanto, dentro dessa linha sobre a qual eu venho falando há muitos anos, e que consiste no seguinte: a política é construída para que o povo aceite um candidato e escolha aquele candidato. Todo mundo sabe que existe uma propaganda e um marketing político ao redor disso. Muito bem. O marketing político que existia até, digamos, o governo da Dilma Rousseff era de um nível. A partir de 2018, e a esquerda já utilizava naquela altura uma manipulação simbólica, evidentemente. Mas a partir de 2018, com a eleição deste indivíduo que ocupa a presidência da República e que é um testa de ferro dos militares e do ultraliberalismo e do globalismo internacional, travestido de conservador e de protetor da família, esta criatura, cujo projeto de Estado e cujo projeto político é infinitas vezes pior do que o projeto da esquerda. Não há comparação. O marketing político construído, que os militares construíram, porque foram os militares que construíram, ele é extremamente sofisticado. E não pode, evidentemente, ter saído da cabeça deste indivíduo, lesionado cognitivamente, que ocupa a presidência da República. Ele não tem inteligência e alcance para produzir o que nós estamos assistindo. Então, a partir de 2018, foi feito um marketing político concreto, real, para produzir não adesão a um candidato, mas para produzir uma lesão cognitiva na população. Na live de ontem, de quase 5 horas, eu expliquei que, desde o século XIX, existe um projeto, desde o século XVIII, existe um projeto de movimentos liberais maçônicos em escala internacional que tem o objetivo de produzir um governo mundial. Esse liberalismo maçônico, o liberalismo não tem nenhuma relação com o capitalismo. O liberalismo é uma ideologia. Esse liberalismo, ele financia tanto os setores políticos do que a gente chama de direita, quanto os setores políticos do que a gente chama de esquerda. Né? Mas existe uma característica comum na propaganda liberal. Eles usam de imagens simbólicas e de manipulação simbólica. Né? O símbolo, o que é um símbolo? Um símbolo é uma linguagem visual, né, que é dirigida
a chamada inteligência anagógica do ser humano. Ou seja, quando você olha um símbolo, quando você olha uma propaganda, quando você olha um quadro, quando você olha uma pintura, aquilo que você está vendo através dos olhos não passa pela via racional. Os símbolos que estão contidos ali não passam pela via racional. Isso equivale a dizer o seguinte, e se vocês observarem, quando você pega uma pintura clássica e quando você pega uma pintura moderna, a pintura clássica tem perspectiva, né? É como se você estivesse olhando naturalmente, seu olho está olhando naturalmente na paisagem e a imagem mais nítida é a imagem que está na frente e à medida que o seu olhar vai caminhando para o fundo do quadro, em termos de perspectiva, o fundo vai ficando menos nítido. Muito bem. A pintura moderna, os desenhos animados, né, e toda a carga simbólica que está sendo trabalhada pelas grandes mídias do mundo inteiro, todas elas de direita, hein, são mídias que estão produzindo, tiraram a perspectiva visual e elas estão achatando o campo visual, de modo que você não tem perspectiva mais. Isso causa uma lesão cerebral profunda, porque o olho humano precisa de perspectiva, né? Então, isso aqui é um ponto. Quase toda a propaganda mercadológica é uma propaganda mercadológica que é feita em cima de uma estrutura planificada, sem perspectiva, né? Quando você olha um produto de uma empresa, você vai comprar um leite, por exemplo, no supermercado. O seu campo visual, o seu olho direito é o que vê primeiro as informações que estão do lado direito. E depois o seu olho, o seu cérebro vai perceber a informação que está colocada do lado esquerdo. Mas todas elas têm uma estrutura de planificação visual. Elas estão chapadas, elas não têm perspectiva, elas não são tridimensionais, elas são bidimensionais, no máximo, né? Então, esse processo de produção da imagem, que é um processo que vem sendo construído dentro do laboratório e com recursos de neurociência para entender como é que a mente funciona e como é que você manipula ela. O bolsonarismo tem aplicado isso à farta e a barão. Então, vamos lá. O símbolo, todo ele, seja um símbolo com uma perspectiva correta, né, dentro de uma imagem clássica, ou o símbolo colocado numa perspectiva mercadológica e como propaganda político-partidária, ele é uma linguagem visual. O símbolo é alguma coisa que você tem que ver. Por exemplo, um cego visualmente, ele está desprovido dessa possibilidade, portanto, de ser influenciado ou lesionado em termos cognitivos, porque ele não vê, né? Ele não tem olhos para ver. Então, uma vez que você tem olhos para ver, essa linguagem visual ela é dirigida diretamente para aquilo que é chamado de uma inteligência anagógica, ou seja, isso não passa pela razão, não é atingido pela via racional. Então, quando você olha uma coisa, você não raciocina. A linguagem simbólica ela vai fazer com que você imediatamente se identifique com aquela mensagem, com aquela imagem. E ela vai sacar de dentro de você um conteúdo emocional, ou seja, você vai gostar ou não gostar daquilo que você está vendo, né? Então, existe uma forma de trabalhar. Então, a primeira coisa de entender o símbolo e a linguagem visual. O símbolo não é entendido pela razão. Então, você não raciocina em cima do que você está vendo, tá? É preciso entender isso. E ele é feito para atingir um outro campo seu, né? Bem, só que existe uma forma de trabalhar a linguagem visual de modo que ela possa ser utilizada com o objetivo de lesar a cognição, né? Então, uma coisa é o símbolo que manipula a cognição. Para você ser consumidor fiel de uma marca, o símbolo tem que trabalhar a sua cognição. Ele tem que trabalhar a forma como o seu cérebro opera, como a sua mente opera, quando ela recebe uma informação que vem do exterior. Tudo que nós fazemos no mundo é a partir de informação que nos vem do exterior, certo?
Então, vem em forma de som, vem em forma de palavra, vem em forma de imagem, você visualiza o comportamento, vem em forma de alimento, vem em forma de afeto. Então, todo o nosso cérebro é bombardeado com essa quantidade de informações que vem do exterior e ele vai, portanto, quando essa informação entra dentro do seu cérebro, ele vai operacionalizar todos aqueles dados, né? E ele vai fazer isso naturalmente e sem que você tenha controle sobre isso. Isso é um ponto importante de entender. Então, há dois modos de uso do símbolo e da linguagem simbólica. Um é direcionado à inteligência anagógica. Essa inteligência anagógica é aquela inteligência que estrutura a psique. É aquela inteligência que estrutura a consciência, né? É aquela inteligência que lida com o conhecimento e estrutura o conhecimento. Então, isso aqui é um modo de uso do símbolo e da linguagem simbólica. A linguagem simbólica é aquela linguagem trabalhada via propaganda, ou via arte, utilizando os símbolos, né? E, então, a forma de uso do símbolo e da linguagem é de dois meios. Uma atinge e estrutura a psique, estrutura a consciência, e o outro é direcionado para lesionar o cérebro e lesionar a mente. Então, esse estudo, que é feito propositalmente para lesionar o cérebro e a mente, ele termina por impactar na alteração do conhecimento, do comportamento, e da moral, né? Então, esse tipo de trabalho, ele cria uma deformação cognitiva, ele cria uma deformação racional e ele cria uma deformação moral, né? Por sua vez, a lesão cognitiva, ela afeta as duas vias da cognição, que é a via algorítmica e a via não algorítmica. Então, o indivíduo lesado, ele terá, portanto, uma sequela racional e ele vai ter uma sequela moral. Isso significa que ele perde a sua capacidade de interagir, que consiste naquela capacidade de integrar as duas vias da cognição. Ou seja, você pega um dado, elabora um dado, processa o dado, e esse dado gera um comportamento em você, ele gera uma emoção, né? Ele produz uma moral. Porque é a partir desse dado trabalhado que você vai usar isso em sociedade. Então, o indivíduo lesionado, que tem uma lesão racional cerebral, ele tem uma sequela moral, né? Então, a verdadeira capacidade de interagir consiste exatamente em você integrar as duas vias de cognição. Portanto, em você ser capaz de receber um dado que vem do exterior, elaborar aquele dado, gerar algum conteúdo com ele e agir conforme esse conteúdo, né? Então, o dado que você recebe, em termos de razão, ele tem que virar comportamento. Portanto, ele vai atingir diretamente a esfera moral, né? Então, a lesão, quando ela atinge essas vias de cognição, que funcionam de forma harmônica, de modo funcional, né? Nós temos um problema social muito grave. Como é que a gente verifica isso? Quando você vê, dentro do espectro político, independentemente de ser à direita ou à esquerda, que o indivíduo diante do comportamento de um fato, em que você mostra que é um fato real, você apresenta, digamos, a prova de um crime. E mesmo diante visual do fato em si, aquela pessoa rejeita o fato, né? Então, você já tem um tipo de deformação cognitiva, racional e moral. Ao longo da história da humanidade, esses processos de manipulação mental foram muito utilizados, né?
existe uma coisa que se chama dissonância cognitiva no marketing, né? É o marketing direcionado para produzir dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é um processo de defraudação do cérebro em que você vê uma imagem e entre a imagem que você vê e o que você entende dela, não existe conexão. A imagem pode estar te vendendo uma propaganda absolutamente horrorosa e você não está vendo o horror da propaganda em si. Por que eu estou falando isso? O que vem acontecendo no Brasil em termos de estrutura política? Desde a década do ano 2000, 90, 2000, a gente vem gradativamente sendo, passo a passo, bombardeado com uma informação e com imagens visuais políticas de indivíduos que ocupam cargos dentro das Forças Armadas, portanto, gente do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e policiais. Se vocês já observaram que estão entrando dentro da política, vocês já observaram que essa gente, inclusive, você pega um tenente qualquer, que se candidata a um cargo político. Ele quando é eleito dentro da política, alguns deles, muitos deles, vão inclusivamente vestidos com a roupa de policial para dentro do legislativo. Isso é uma ilegalidade. Dentro do parlamento, você só pode vestir terno. Então, para o sujeito que é um policial, né, ou um membro das Forças Armadas, estar vestido com o traje da corporação dele dentro do parlamento, ele só pode fazer isso se ele tiver autorização do chefe, do deputado que controla a Casa Legislativa naquele momento. Caso contrário, é ilegal. Mas o que acontece? Desde o século XIX, eu venho falando, olha, eu já perdi a conta da quantidade de programas que eu fiz sobre isso. Existe um projeto militar de tomada política do Brasil. Literalmente, tomada política do Brasil. E essa tomada política, ela foi sendo embalada dentro de uma propaganda simbólica, que vende a seguinte informação falsa. Os militares são éticos no seu conjunto, os militares são honestos, os militares são competentes, os militares não são corruptos e são os militares que têm que dirigir a política brasileira. Ao mesmo tempo que eles fazem essa propaganda em cima deles, eles lançam uma outra propaganda num sentido inverso. Todos os civis são corruptos, todos os civis são incompetentes, todos os civis são os responsáveis pela instabilidade jurídica e institucional do país, todos os civis são responsáveis pelo caos do país, todos os civis são o que existe de pior. E nenhum civil pode ocupar a esfera pública, exceto aqueles civis que tiverem o apoio dos militares. Então, essa propaganda silenciosa, mais sistemática, financiada de uma forma ilegal pelo governo brasileiro, porque o governo dá verba para as Forças Armadas e as Forças Armadas têm feito uma propaganda, têm injetado dinheiro, eles têm um departamento de propaganda e marketing que estão trabalhando o inconsciente coletivo da nação para o povo pensar que todo militar é honesto, puro, e que todo civil é corrupto, né, e que não merece ocupar o cargo político. Junto desse trabalho que vem sendo feito sistematicamente desde o século XIX e que foi ampliando o tom, não é? Nós temos, a partir do ano 2000, uma sequência de indivíduos das Forças Armadas e de forças policiais que entraram dentro da política,
Todos esses camaradas, curiosamente, veja que ele não fala deputado fulano de tal, ele fala coronel tal, tenente tal, sargento tal. Né? Veja que o próprio presidente da República apresenta-se como capitão. Não, ele não é capitão. Né? Ele é um indivíduo que pertenceu ao exército, foi expulso do exército por atentado terrorista. Ele era tenente, quando foi expulso, subiu a capitão, que você sobe um grau. Né? Ele era coronel, subiu a capitão. Então, o que acontece? Este sujeito que personifica um quadro terrorista dentro das Forças Armadas é apresentado, não é, como alguém que utiliza o fardamento do campo do Exército. Porque quando ele se apresenta como capitão, como aquele major Olímpio que morreu, não é? E os exemplos são inúmeros. Os generais, não sei das quantas, você veja que o ministro de Estado, todos os ministros de Estado deste governo de falsa direita agora, que são egressos das Forças Armadas, eles colocam primeiro o cargo que eles têm dentro das Forças Armadas, depois eles colocam o nome deles. Então isso é uma marca. Essa marca é para marcar ali, é para dizer, é para passar informação para o seu cérebro de que o título que ele tem confere a ele uma aura de pureza e de honestidade. Então ele usa aquele padrão simbólico, né, para manipular o eleitorado e para vender a ele próprio e a corporação dele como sendo uma estrutura honesta. Então isso é o que vem sendo feito no Brasil em larga escala há muitas décadas. E essa é a razão pela qual essa gente cada vez mais vem utilizando da teoria da dissonância cognitiva, que é muito conhecida na área da psicologia, utilizada dentro do campo do marketing político. Né? Então, esse conceito da dissonância cognitiva é muito importante para conhecer o indivíduo que está ali e para fazer você comprar gato por lebre. Evidentemente que a população não sabe o que é dissonância cognitiva. Né? Então, o que é dissonância cognitiva utilizada no marketing? Tá? Dissonância cognitiva é um conflito, é uma contradição de informação que o ser humano possui entre uma ideia e a sua ação, entre as suas crenças e o seu modo de agir. Veja, como é que esse conflito é produzido dentro do marketing político? Então, vamos repetir, dissonância cognitiva é um conflito, é uma contradição entre uma ideia e a ação. Então, o sujeito está ali se candidatando para um cargo político, mas ele é o coronel fulano de tal. Mas ele está se candidatando a um cargo político. Ora, militar da ativa não pode ocupar cargo político. A política é um exercício, o parlamento é um exercício de civis. Então, aqui você já tem um primeiro nível de dissonância cognitiva, ou seja, de conflito, de contradição. Então, você tem um militar que está pleiteando um cargo civil. Aí a dissonância se aprofunda, porque ela vai trabalhar a imagem do militar. Então, se o militar está ali tentando ocupar um cargo que é civil, que é um cargo político, significa que só ele, militar, tem capacidade para ocupar o cargo do civil. Então, a dissonância cognitiva aqui é trabalhada em vários níveis. Então, você já tem a ideia, que já havia sido trabalhada, de que as Forças Armadas e os policiais civis não têm nenhuma corrupção entre eles. É óbvio que a gente não ouve, como civil, falar da corrupção dentro dessas corporações, porque eles têm um tribunal interno que os julga. É diferente do civil. E esse tribunal interno que os julga, né, o julgamento, o conhecimento do processo é vetado ao civil. O civil não pode ter acesso a isso.
Agora, isso é uma brincadeira, dizer que não existe corrupção no meio militar e no meio policial. Não é? Por outro lado, também é uma brincadeira dizer que os policiais são muito mais corruptos do que os militares. Isso também é uma propaganda. Né? É porque o policial é uma força que está operando muito mais próximo da sociedade civil. E porque os policiais são uma força de Estado. E existe um projeto do Exército, das Forças Armadas, de demolir todas as forças policiais, de extinguir todas as forças policiais. Tá claro? Então é preciso entender o jogo macabro que está acontecendo dentro do Brasil. Então, quando você vê toda essa gente que entrou na política, e todos eles entram na política, via de regra, associados com a ideia da falsa direita. Todos eles se apresentam como militares, como policiais, como cristãos, como patriotas, né? Como indivíduos nacionalistas. Então existe uma série de outros jargões, gatilhos mentais, que eles utilizam para fazer um processo de marketing político que, na verdade, é uma dissonância cognitiva. Eles estão lesionando o cérebro da população. O objetivo disso é tirar todos os civis do campo político e só colocar militar e policial e aqueles civis que estiverem alinhados com o projeto de poder deles. Esta falsa direita que ocupa o Brasil é falsa, porque nem de direita ela é. Essa gente que assumiu o poder no Brasil agora, ela é ligada ao liberalismo mais radical que existe. O liberalismo mais radical que existe é globalismo internacional na veia. Na veia. Eles não têm nenhum projeto de país. Eles estão destruindo o Brasil como um todo, usando argumentos extremamente falsos. Primeiro, focado na esquerda, né? E segundo, focado no combate ao Estado. Só que eles estão destruindo a saúde, não tem investimento em saúde, e aqui eu quero deixar um dado muito importante, né? Que é o seguinte: o governo deste miliciano, e aqui não é uma ofensa, é uma categorização, milícia é crime, né? O governo deste miliciano, que foi eleito dizendo que ia combater o tráfico e outros crimes, desmontou a Lava Jato. Foi denunciado pelo próprio juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que antes de sair do governo falou patos e lagartos do ocupante do cargo máximo da presidência da República. E agora esse sujeito apareceu ligado ao ocupante do cargo máximo da República, já na condição de senador eleito, no debate presidencial que teve. Então, tudo aquilo que ele falou, ele apagou. Esse governo que assumiu, de um militar cercado, que enfiou 11 mil militares da ativa e da reserva, ocupando cargos de civis, né? Esse sujeito que foi eleito dizendo que ia combater o tráfico de drogas e de outros crimes, foi o cara que desmontou todos os esquemas legais que estavam colocados e que haviam sido, de fato, construídos pelo PT, e o próprio juiz corrupto e ladrão testemunha que o PT, quando ele tocava a Lava Jato, escondido, o PT não interferiu no processo. E as investigações e os quadros petistas só foram feitos porque o PT, de fato, não interferiu no processo. Diferentemente do miliciano que ocupa a presidência da República, porque ele não deixa avançar nenhuma investigação. Ele aparelhou a Procuradoria-Geral da República, ele trocou não sei quantas vezes as diretorias da Polícia Federal, ele troca delegados, ele ameaça e persegue todo mundo, e ele comprou o Congresso Nacional
com emendas e orçamento secreto, que é corrupção, sim. Essa gente mente numa escala nunca antes vista na história do Brasil. Eles cometem crimes em escala nunca antes vista na história do Brasil. O PT virou trombadinha pequeno perto do que está acontecendo no Brasil. Esse sujeito, vocês procurem, saiu noticiado e eles não falaram nisso. A imprensa não falou sobre isso. Muito mal. O governo Bolsonaro cortou 96% dos investimentos da Polícia Federal em prevenção e combate ao tráfico e outros crimes. O projeto de lei orçamentária que foi enviado pelo Congresso este ano, os gastos com os custeios da área aumentaram, mas os investimentos caíram de 92 milhões para 3 milhões de reais. Vou repetir. Os investimentos na Polícia Federal, que eram de 99 milhões em 2021 e de 92 milhões em 2022, então veja, já em 2021 era de 99. Em 2022 caiu para 92. E de 2022 para 2023, ou seja, de 92 milhões, ele vai cair para 3 milhões. Não existe orçamento. A queda dos investimentos foi de 89 milhões. Isso é uma queda de 96%. Tá claro? Os gastos com as despesas da área saíram de 35 para 190 milhões. Então, como é que você explica que o governo vai poder fazer uma prevenção e repressão ao tráfico de drogas e aos crimes praticados se não existe orçamento na Polícia Federal? O sistema de segurança pública brasileiro foi desmontado. Eles venderam o Brasil e mais, a liberação de armas que eles fizeram foi outra mentira. Nos Estados Unidos, eles só liberaram para facilitar a compra para traficante. Não foi para o civil, foi para o tráfico. Literalmente para o tráfico e para a milícia. Nos Estados Unidos, o cidadão tem direito de andar armado? Tem, evidentemente que tem. Mas se você andar armado na cidade, na via pública, na rua, e se você der um tiro numa outra pessoa, você vai preso. Porque você pode ter arma e usar a arma dentro da sua casa para defender os seus limites. Não é o que está acontecendo aqui. Aqui eles aprovaram a venda de armas, mas eles não aprovaram nenhuma lei que regula o uso e o porte de arma na sociedade. Então o sujeito pode sair dando tiro em quem ele quiser. Tá claro? A única indústria que eles financiaram e privilegiaram foi a indústria do crime e foi a indústria do armamento, lobby da indústria do armamento. Então eles não passaram nenhuma legislação para controlar. Ninguém está discutindo que o cidadão não tem o direito. Eu sou favorável, por exemplo, pessoalmente, à ideia do cidadão ter o direito de ter posse de arma. Agora, isso tem que ser regulado. Eu não posso pegar o meu revólver, caso eu tivesse, e sair dando tiro em quem eu acho que é inimigo meu, em quem discorda de mim. Então, nos Estados Unidos isso não existe. Se o cidadão fizer isso, ele vai preso na hora. E se ele tentar dar um tiro na polícia, a prisão dele piora. Tá claro? Então, o que está acontecendo no Brasil é uma coisa absolutamente impressionante, né? Bem, a dissonância cognitiva, voltando aqui, é uma contradição. Então, veja esse outro caso de dissonância cognitiva. Toda a propaganda que esse governo faz, ela gera dissonância cognitiva. Não só a propaganda política para eleger o miliciano, bem como a propaganda política de venda do que ele está fazendo dentro do próprio governo. Então ele vende a ideia de que o cidadão pode comprar arma. O cidadão vai e compra arma. Só que o cidadão não pode utilizar a arma, porque não existe uma lei que regula o uso dele na sociedade. Então ele sai dando tiro em qualquer um. Aí quando ele é preso pela polícia, pelo ato de terrorismo ou de assassinato, né?
que ele fez na sociedade, porque você não pode sair dando tiro à torta e à direito, é simples assim. Qual é a dificuldade de entender isso? Então eu não gostei do que o meu vizinho falou, eu pego a arma, vou ali e dou um tiro nele? Eu não gostei do que o cara está fazendo uma propaganda política ali para um outro candidato, eu vou lá e entro na festa. Como aconteceu essa situação de um bolsonarista entrar e dar um tiro num petista? Ele entrou no recinto privado do camarada. O cara não estava na rua, o cara estava dentro de um recinto privado. Ali dentro do recinto privado ele fala o que ele quiser, ué. Ele faz propaganda para quem ele quiser. O sujeito entrou lá dentro e deu um tiro nele. E aí quando ele foi preso, por isso que é um fato óbvio, né? A militância lesionada cognitivamente da falsa direita falou que a culpa era da esquerda, ou que a culpa era da justiça. Então, há um conflito aqui, existe uma contradição. Eles vendem uma ideia, o indivíduo compra a ideia, e quando ele vai agir consoante aquela ideia, ele é punido pelo Estado. É óbvio que ele vai ser punido pelo Estado. Então, o marketing deles, a propaganda deles, produz dissonância cognitiva full time. Eles são uma máquina de produzir mentira, sustentada por robôs, que é um grau de sofisticação tão grande que só pode ser produzido e financiado, arquitetado. A arquitetura do processo já foi provada que ela vem de estruturas internacionais, bancados por essa rede de robôs, estrutura internacional, não é? Isso já foi deslindado. E o esquema de funcionamento é de tática militar, é de guerra híbrida. Então, nós estamos tendo, dentro do Brasil atual, uma guerra híbrida dentro da propaganda política, sendo desferida de forças militares e policiais, bancados por empresários, com uso de altíssima tecnologia para tomar o poder. E todo esse aparato tecnológico está sendo utilizado para produzir dissonância cognitiva na população. Então, vou repetir, dissonância cognitiva é quando você pega um símbolo e você trabalha aquele símbolo para produzir uma defraudação, para você lesionar o cérebro. Você lesiona o cérebro, você lesiona a mente e você altera o comportamento e a moral, você criando uma deformação cognitiva, racional e moral. Nós tivemos ontem o caso do presidente do PTB, que estava preso por atos lesivos. O Supremo Tribunal Federal vem cometendo juristocracia no Brasil há muito tempo, mas a juristocracia faz parte do processo, não é, de tomada do poder e de quebra das instituições. Ela está aliada a essa elite corrupta brasileira, que está aliada com os militares também. Agora, há medidas que são corretas que o judiciário vem tomando. Mas então vamos ver a seguinte questão. O sujeito usou das palavras propositais, porque ninguém fala de um ministro do Supremo usando as palavras que ele utilizou se ele não quiser ser preso. E a coisa ali foi de tal forma estranha, do meu entendimento. Então você vai e xinga uma ministra dos maiores absurdos. Aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte. Imagina um dono de partido nos Estados Unidos que vai para as mídias sociais xingar um ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos da América do Norte. E imagina o que vai acontecer com esse indivíduo. Ele é preso na hora. Imagina o que vai acontecer com esse indivíduo se quando a polícia americana chegar lá para prender ele,
e ele recebia a polícia com granada e com fuzil. Ele não sai nunca mais da cadeia. Aqui, este indivíduo, que é aliado do presidente da República, e há muito tempo ele vem fazendo esse tipo de loucura dentro das mídias sociais, aparecendo com fuzis e armado, há muito tempo. Isso não é de agora. Há muito tempo ele vem falando verdadeiros absurdos. Esse indivíduo fez parte do esquema de corrupção do Collor. Ele fazia parte do mensalão. Foi o denunciante do mensalão. Fez um grande serviço, mas fazia parte do esquema de corrupção. Não é nenhum indivíduo puro e ilibado. Né? E ele não está defendendo o Estado coisíssima nenhuma. Então esse sujeito, a pergunta é, qual é o civil que pode portar fuzis? A gente por acaso está liberado para comprar fuzil? Que é uma arma de precisão das Forças Armadas e do estamento policial? Qual é o civil que é permitido a ele ter bomba dentro de casa? Bomba. E os lesionados da falsa direita estão achando que esse indivíduo atirar em policial e os policiais, a Polícia Federal, não revidou um tiro. Repito que a estrutura feita, a forma como foi feita, ele lança um vídeo bomba às vésperas do segundo turno, como aquela facada forjada, porque esse indivíduo só foi eleito por conta da facada. Se não tivesse havido, ele não teria sido eleito. O advento da facada. Ele forja uma situação terrível. Se a Polícia Federal tivesse atirado contra ele e o tiro atingido e ele morrido por alguma razão, pronto, tinha sido criado um outro cenário de mitificação simbólica de um sujeito que tem tudo menos a figuração política de alguém honesto, probo, conservador e religioso. A Polícia Federal não revidou, não é? E, portanto, aquela situação absolutamente absurda tornou-se escatológica. Imediatamente, o presidente do Congresso Nacional, o Lira, que é o presidente do maior esquema de corrupção do Brasil, o orçamento secreto, veio a público dizer que este indivíduo do PTB, que é aliado político dele, do governo da falsa direita, era um criminoso, era um bandido, e o que ele tinha feito não era apoiado pelo parlamento. Não, o parlamento brasileiro, a falsa direita corrupta, ligada aos militares, que assumiu o Brasil, que produziu o maior esquema de corrupção do Brasil, o mensalão do PT, o petrolão, ficou esquema de roubo de trombadinha, perto do que a falsa direita produziu agora, em menos de 4 anos. Então esse indivíduo é aliado da extrema-direita que assumiu o Brasil, que não é uma direita, ele é um esquema ultraliberal que está sendo colocado. E no Hangout, na live de ontem, no canal Além da Nuvem e do IMUB, eu coloquei muito bem o que é o liberalismo em escala internacional. É preciso entender o perigo que está pairando sobre a cabeça do Brasil nesse momento, dentro da esfera política. Nós não estamos só, nesta eleição, decidindo entre 2 presidentes da República, entre o sistema político. Nós estamos decidindo entre o sistema civilizacional, entre o sistema cultural. Se vocês quiserem entender o que eu estou falando hoje, nesta aula, neste programa de rádio, vocês têm que ouvir a minha live de 4 a 5 horas. Então, nós temos, voltando aqui, um projeto de tomada política pelas Forças Armadas e por uma elite conluiada com essas Forças Armadas e com forças policiais,
um esquema de corrupção nunca antes visto na história, que é um projeto que vem sendo desenhado e colocado em planificação desde o século XIX, paulatinamente, gradativamente, sendo embalado por uma propaganda enganosa, simbólica, que trabalha com símbolos, criando um inimigo. Todo civil é inimigo, e todo militar e todo policial é amigo e merece ocupar cargo público. E é honesto. Então, o marketing político deles é um marketing de produção de dissonância cognitiva. Evidentemente que nesse marketing, quando a dissonância ocorre, o consumidor, no caso o eleitor, vai comprar aquela ideia que eles estão vendendo. Vai comprar a ideia. E quando ele compra essa ideia, se ela entra em conflito por alguma razão com o que ele tinha no interior dele, né? Você fala, não, mas ele pode voltar e se arrepender. Depende do grau de lesão cerebral a que ele já foi submetido. Se a lesão cerebral a que ele já foi submetido for muito profunda, estiver colocada no cérebro reptiliano ou já no cérebro mamífero, ele não consegue reverter o caso. Ele está lesionado. Então, a dissonância cognitiva é algo, de certa forma, normal do ser humano, né? Às vezes a gente pensa uma coisa e faz outra. Isso é uma dissonância. Agora, a dissonância cognitiva produzida via marketing, ela está construindo em você uma ideia para que você crie uma imagem positiva daquela ideia, que vem embalada na forma de um símbolo. Então, o marketing se utiliza de uma outra teoria, que é a teoria da percepção seletiva. A dissonância cognitiva é a contradição natural que existe no ser humano. Nós pensamos uma coisa e fazemos outra, muitas vezes. E às vezes a gente se arrepende do que fez. Quando você faz, é um comportamento. Então, nós estamos no âmbito da moral. Tá claro? Então, o pensamento não é no âmbito da moral. Quando você age, o comportamento está no âmbito da moral. Né? Então, a dissonância cognitiva, ela existe. Eu posso pensar uma coisa e fazer outra. O ideal é que eu pense uma coisa e faça algo naquele sentido, né? Que eu tenha uma coordenação entre o pensamento, o sentimento e o comportamento. O que acontece quando você trabalha a dissonância cognitiva pelo marketing? Então, você vai trabalhar a dissonância cognitiva e vai utilizar a percepção seletiva. Né? A dissonância cognitiva, repito, é a contradição que existe no indivíduo. A percepção seletiva são os estímulos que você vai julgar se a escolha feita foi errada ou não. Tá? Então, a percepção seletiva, ela tem que vir atrelada à dissonância cognitiva. A percepção seletiva no marketing ela é selecionada para que o eleitor ou o cliente, você vai consumir um produto, tenha uma boa experiência da compra. Né? Então, assim, e essa boa experiência, ela tem que te identificar com aquilo que você está comprando. Então, quando você compra arma, você está identificado com o quê? Né? Quando você comprou, o estímulo que te fez comprar é a percepção seletiva. Esse estímulo te identifica naturalmente com o quê? Ele te identifica com o seguinte espectro. Eu sou um cristão conservador, patriota, estou defendendo a nação. E aí, quando ele sai armado na cidade, dando tiro em todo mundo, ele acha que ele está limpando a cidade da impureza, da escória, do inimigo, que é a esquerda. Ele já está louco. Então, a dissonância cognitiva, lançando mão da percepção seletiva, faz com que o indivíduo, ao adquirir aquele produto, aquela aquisição seja prazerosa, ele fica inchado, eu sou cristão, eu sou conservador, estou defendendo o Brasil contra o comunismo.
Ele acha que aquilo é um serviço correto para ele mesmo, aquela aquisição foi prazerosa, ele tem um entendimento completamente louco do produto e dele mesmo. Então, quando ele vai utilizar aquele produto, seja na forma de consumidor, seja na forma de eleitor, ele vai estar convicto de que quando ele vai dar tiro nas pessoas, ele está fazendo uma ação correta. E depois que ele der tiro nos outros e for punido e for para a cadeia, a dissonância cognitiva aumenta. Ela vai entrar em choque com a percepção seletiva. A percepção seletiva é aquilo que a gente trabalhou para você consumir o produto. Então você já está lesionado mentalmente e moralmente. Você já comprou um produto porque te venderam aquilo. E aí Deus fez e o capeta juntou. Então, na psicologia, quando você usa no marketing político a dissonância cognitiva junto com a percepção seletiva, tá? O resultado disto é que você implode a pessoa por dentro. Isso é a forma mais eficiente de você controlar massivamente o povo. E controlar um povo que já não é ser humano mais. Ele já entrou num estado de bestialidade, porque ele não tem controle sobre os seus impulsos. Ele não tem controle sobre o seu comportamento. Ele não consegue raciocinar com clareza. Eu não posso, é simples assim, eu não posso achar que todo mundo que não concorda comigo é meu inimigo. E uma vez que eu classifique o indivíduo como meu inimigo, eu não posso trabalhar para matar o inimigo, para eliminar o inimigo, fisicamente ou simbolicamente. Eu já me tornei um assassino. A minha mente, a minha moral já está esfacelada. A minha ética já não existe. Porque a ética ela é num plano universal, a moral é num plano particular. Então, o que vem sendo feito no Brasil pela falsa direita que ocupa o poder é a utilização criminosa de uma propaganda de marketing que utiliza a teoria da dissonância cognitiva aliada com a teoria psicológica da percepção seletiva, produzindo uma massa de eleitores defraudados cerebralmente e moralmente. Repito, nunca antes na história política do Brasil nós assistimos a um quadro de deformação como este que nós estamos vendo. O projeto é um projeto de destruição da nação ipso facto. Eles vão produzir uma 8ª Constituição, eles vão redesenhar o Estado, e o projeto do desenho é entregar o Estado para ser dividido por uma elite militar, apátrida, globalista, ultraliberal, que odeia todas as religiões, odeia o povo e só está interessada em lucro e em dinheiro, e se vende para quem paga mais. Não existe nesta elite corrupta, bandida, criminosa e mafiosa nenhum projeto de nação sendo urdido neste momento. A discussão hoje, de 2022, não é só no âmbito político. Ela é uma discussão civilizacional. Ela é uma discussão que entrou no campo da cultura, no campo da moral, no campo da civilização.
tratar o que está acontecendo no Brasil de uma forma rasteira, tendo em vista somente quem roubou mais e quem roubou menos, até o governo do miliciano, em termos de roubo, superou todos os roubos que foram feitos no Brasil dentro da nova república. Todos! É o governo mais corrupto da história brasileira. Não há nenhum outro tão corrupto quanto este. Então, é preciso entender que 2022, e eu quero deixar isso muito claro e marcado, assim como eu falei antes da eleição de 2017, que o Bolsonaro era o cavalo de Troia do PT e que ele traria o PT de volta, e trouxe. Ele reabilitaria a esquerda, porque ele não pode existir sem ter um inimigo. Eles precisam de um inimigo. Agora, esta falsa direita que assumiu o poder, ela não é nem de direita, ela é liberal. Ela é direita. Ela é liberal, não é direita. Ela é infinitas vezes pior do que a esquerda. E ela não tem projeto de poder, coisa nenhuma. Ela não tem projeto de nação, coisa nenhuma. Ela só tem projeto de poder. Então, o que nós estamos vendo aqui é um projeto de destruição do país. Está havendo uma reestruturação, nós estamos assistindo, eu vou finalizar com isso. De 1822 para cá, nós tivemos 7 modificações constitucionais. Cada modificação constitucional equivale a um golpe de Estado. Então, nós estamos entrando, à luz do dia, no 8º golpe constitucional que está sendo dado dentro do país. Com apoio de empresários, com apoio de militares, com apoio da mídia, com apoio de bancos, com apoio dos Estados Unidos. E esse projeto visa destruir o Estado brasileiro como um todo, acabar com toda a ideia de nacionalismo e de fronteira para integrar o Brasil para o globalismo internacional e para os interesses internacionais. Isso é o que está acontecendo agora. Né? Então, eu friso mais uma vez, nós estamos assistindo um fato histórico que daqui a algumas décadas os livros de história vão pontuar como um golpe de Estado. É a 8ª vez que o Brasil está sendo modificado constitucionalmente desde 1822 para entregar o poder para a mão de um determinado grupo de máfia. É isso que está acontecendo agora no Brasil. É preciso entender as diferenças políticas e programáticas da falsa direita e da esquerda para entender a gravidade do que está acontecendo. Para finalizar, conforme eu falei no programa de ontem, não, a esquerda nunca teve um projeto de destruir o país como está sendo feito agora pela falsa direita. A esquerda teve muitos erros. Eu fui um crítico muito ferrenho dela, mas é preciso separar alhos de bugalhos. A destruição da nação está sendo feita pela via dos militares, conluiado com mecanismos internacionais. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula.